Olá pessoal, estamos aqui em mais um Acisa TV. É um programa que leva para você que está nos assistindo informações, muito conteúdo, dicas e um bate-papo muito bom com os nossos entrevistados aqui para você poder aprender bastante, entender sobre todos os segmentos da economia, que a cada programa nós trazemos uma personalidade diferente aqui para poder passar e a gente poder aprender bastante com eles e passar esse aprendizado para vocês que estão nos assistindo. E hoje nós temos aqui a honra, né, que é uma honra para nós, né, tá aqui na Acisa TV com o Henrique de Carvalho. O Henrique, ele tem um trabalho gigantesco aí na vida dele inteira em varejo no Brasil, passou por diversos shopping centers, implementação de diversos shopping centers, e a gente sabe que falar de varejo e não falar de shopping, você não está falando de varejo. Então, ele até, ultimamente, ele era o superintendente do shopping aqui, o Plaza, aqui em Santo André, né, que fica aqui na Avenida Industrial, o shopping. Hoje ele tem a empresa dele, ele é o CEO da Uric, a empresa que ele montou para, desde a implantação da ideia que você tem, eu quero montar um shopping center. Então ele participa de todas as etapas do projeto, a empresa dele, auxiliando os empresários na escolha de cidade, potencial de mercado e tudo que nós vamos falar. Então, Henrique, obrigado, você arranjou um tempo aí, porque shopping center e varejo é uma coisa loucura total, né? De trabalho, arranjou um tempo para estar aqui com a gente, para poder bater esse papo aí e poder ajudar e falar bastante sobre o varejo aqui que a gente tem, não só do ABC, mas o varejo como um todo, né? Obrigado por você estar aqui, obrigado pela presença. Obrigado, Everson. Obrigado pela introdução aí, pela apresentação. É pouquinho ainda, né? Você está aí, né? E também o Henrique, assim, eu lembro quando ele estava no shopping aqui, que nós fomos lá bater um papo com ele e trazer ele para participar da diretoria da Acisa, né? Trazer o shopping, né, para participar, porque tem vários lojistas associados, mas nada como um shopping, uma grande empresa, para participar e dar as ideias e ajudar os comerciantes aqui da nossa cidade. Mas como é que você, nessa área toda de shopping, né, que você atua, né, mais diretamente no dia a dia, numa época, e agora mais na implantação, estruturação e mais nas ideias, né? Então, como é que você vê esse trabalho aí e mudou, de repente, a sua visão do varejo aqui no Brasil? Bom, Emerson, eu estou nesse negócio de shopping center há mais de 30 anos. Né? Aqui no Gran Plaza, por exemplo, eu fiquei 13 anos. Teve 2 momentos aqui. Na inauguração, depois eu fiquei fora da empresa um tempo, depois voltei e fiquei aí na função por 11 anos. É um shopping extraordinário, tenho muito orgulho de ter trabalhado esse período aí. O que tem de muito importante quando você pensa num shopping center é o poder que ele tem de transformar toda uma região, né? Você é daqui, você lembra bem que aquela área, antes do Gran Plaza, era uma área degradada, uma área complicada, criminalidade, prostituição, um uso bem depreciativo ali do entorno. E aí você percebe depois de quase 30 anos aí o que aconteceu ali em termos de transformação, né? Então o shopping tem essa característica, né? Ele tem de transformar vidas, o entorno, valorização. Isso por causa desse shopping. Quando você fala shopping, por exemplo, eu vou montar um shopping numa cidade X lá. Essa alteração do meio ambiente ali, do entorno dela, ocorre em todo lugar que vai ou foi uma característica daqui, desse shopping aqui, basicamente? Os shoppings têm esse poder. É claro que ele tem que ter um porte, né? Sim, shopping, né? Grande, né? O Gran Plaza é um shopping, é um dos maiores shoppings do Brasil. Talvez esteja ali entre os 20 maiores shoppings do Brasil em termos de tamanho. Então é claro que você precisa ter um peso, uma força, e aí quanto mais forte você é, mais o teu poder de transformação. Mas, claro, toda vez que você coloca um shopping, você pode ver que existe uma mudança do entorno, agregando serviços, agregando empresas, agregando moradia. Há uma transformação muito forte do entorno, sempre que você instala um shopping center. Bom, você falou que você está aí há mais de 30 anos na área, né? Eu não vou falar de 30 anos, porque senão o pessoal vai estar assistindo. Tem muita gente aí que nem tem 30 anos também, né? Falar assim, como é que foi assim? Mas nesse período aí, nos últimos 10 anos ou 20, assim, mas como é que você viu uma transformação no varejo, assim? Né? Pega um pouco, talvez, lá de trás
Porque a gente sabe que muita coisa aconteceu nos últimos 10 anos, né? Sim. E trazer um negócio para a gente. Não, né? o varejo mudou muito, né? Quando você pensa na mudança de comportamento do consumidor, hoje o consumidor é uma pessoa extremamente bem informada, né? Bem informada, exigente, tem parâmetros de comparação de preço de produto. Então, quando ele entra na loja, ele já sabe quanto custa o produto. Então, é muito mais desafiador para o gestor, para o varejista hoje, lidar com um consumidor exigente assim. Ele perdeu o medo de comprar online, né? Porque acho que a pandemia teve esse impulsionamento, né? Você tinha, antes da pandemia, até um grupo maior de pessoas com uma certa resistência em comprar online, porque, enfim, não tinha algum receio, né? Mas acabou perdendo, porque a pandemia impôs Obrigado, mais ou menos. Um novo comportamento, né? Então, hoje o consumidor, o que eu vejo assim, é essa característica de ser um cara bem informado, bem exigente, né? O cara é muito exigente e o cara tem parâmetros, né? Eu acho que esse talvez seja o fator mais marcante desse período de transformação. Eu acho que assim, o varejo, isso obrigou o varejo também a se profissionalizar mais, né? Tem que ter um nível de profissionalização. Não adianta imaginar que você quer achar um ponto, botar mercadoria e sair vendendo. Não. Hoje o desafio é mais complexo. Quer dizer, então no varejo é aquele negócio, ó, o segredo, antigamente, né? O segredo do varejo era o ponto, né? Sim. O pessoal até pagava, né? Lembra? Pagava, né? Não, eu acho que assim... Existe ainda, né? Esses fundamentos, todos são válidos, né? Se você encontra um bom ponto comercial, a localização no varejo continua sendo um fator determinante do sucesso. Só que, talvez em outras épocas, isso podia ser suficiente, né? O resto ia quase que como uma inércia a partir de uma boa decisão inicial. Hoje, isso não é. Isso ainda é um fundamento importante, mas precisa de mais. Você Quer dizer, então, quer dizer, o negócio do varejo de 10 anos atrás, 15 anos atrás e hoje, você acha que mudou muita coisa? Não, mudou, porque você hoje, falando de ponto comercial, né? A competência do varejista é um fator determinante. Então, você pode botar ele no melhor ponto comercial de Santo André. Se ele não for um bom varejista, se ele não tiver boas escolhas, um bom produto, um bom posicionamento, um bom atendimento, uma equipe motivada, ele não vai tirar o máximo proveito daquele ponto. Ele pode até ter uma boa performance, né, uma performance razoável, mas ele não vai explorar todo o potencial daquele ponto, né? E aí quando você bota concorrência nessa fórmula, aí quem tem mais capacidade é que começa a embananar, né? Exatamente. Mas isso aí mas aí você vê que nem, né? Você tá na rua, você tá aqui num ponto de rua, né? Que você tem lá uma loja, aí depois de um segmento, aí tem a outra do outro segmento, mas você tem um cara que vende a mesma coisa que você na parede com parede. Uhum. Muitas vezes na rua isso ninguém controla. Dentro de um shopping se controla isso? Sim, né? No shopping a gente tem uma premissa de construir o que a gente chama de tenant mix, que é um mix de lojas mais equilibrado. Primeiro você faz todo um estudo daquele mercado para entender as necessidades, as carências, o que aquele mercado quer. E aí, não só em termos de tipo de produto, mas também em posicionamento mercadológico. Quer dizer, se você vai vender para classes mais abastadas, você vai vender para a classe média, ou você vai vender para classe de poder aquisitivo menor. Tudo isso é levado em consideração na hora de você construir esse tenant mix. Então, você tem uma certa quantidade de lojas de um determinado segmento, né? E você vai equilibrando isso, né? De uma forma a construir um ambiente competitivo saudável, né? Não pode ter uma competição desequilibrada e que ninguém consiga ter sucesso. Então, você não pode errar na mão. Você tem que ter um equilíbrio, tem que ter a competição faz parte, mas não pode ter um desequilíbrio. Eu não posso fazer um shopping e errar na mão, por exemplo, em lojas de, enfim, uma determinada moda praia, por exemplo. Então, eu tenho uma referência ali, que é um pouco empírica, assim, que é um pouco construída
em cima dessas informações de mercado que a gente capta, mas também um pouco em cima daquilo que funcionou, daquilo que deu certo. E aí você, bom, no meu empreendimento vão ter, sei lá, 3 ou 4 lojas desse segmento. E aí você trava aquele mix. E não é uma coisa matemática, né? É uma coisa que você vai usando bom senso ali. E que muda com o tempo também. Muda com o tempo, muda com o tempo. Até porque, às vezes, você definiu ali uma certa quantidade de operações daquele segmento, mas se um daqueles operadores não está trabalhando bem, ou não atende bem, ou não funciona direito, ou, enfim, não tem um mix de produto interessante, às vezes você bota um concorrente justamente para trocar. Agitar. Para agitar, né? Então você põe um concorrente ali porque, olha, eu não posso também sacrificar o empreendimento porque um determinado operador não quer trabalhar nas melhores práticas. Né? É que você fala, né, do shopping, tem 30... Quantos anos tem o shopping? Esse que você... esse que você implantou outros, mas esse aqui, específico de Santo André, acho que é 30 anos mais ou menos, né? 30 anos, 30 e poucos anos, mais ou menos. Assim. Hoje a gente tem informação de tudo, o que você falou, né? Eu vou montar um shopping, eu vou pegar informação aqui, informação ali, fazer... Mas 30 anos que inaugurou, significa que pelo menos 5 anos antes, a decisão tinha sido tomada. Assim, como é que você toma a decisão 35 anos atrás que não tinha informação? Existia uma informação básica, eu sei que existia. Por exemplo, Santo André tem potencial de shopping, tem potencial. Mas por que aqui, por que desse tamanho? Porque ele podia ter sido metade, ele podia ter sido o dobro. Por que aquele tamanho? Por que ali naquele terreno, independente foi um bom preço? Como é que se tomava decisões assim, que você está no mercado há tempão, há 30 e poucos anos, que não tinha a informação hoje mais assertiva que existe? Essa pergunta é bem bacana, porque assim, o mercado com o tempo também ficou mais competitivo, inclusive para shopping centers. Há 30 anos atrás, você poderia achar um terreno e um pouco intuitivamente você concluir que, então, você está numa cidade como Santo André, quase 1 milhão de habitantes ali no entorno, a concorrência não é tão forte. Só tinha um shopping, né? É uma coisa, você conseguia, naquela época, fazer uma coisa um pouco mais intuitiva. Meio arriscar um pouquinho. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é muita pesquisa. Então, você primeiro acha um terreno que caiba um shopping. O shopping tem que ser grande. O terreno tem que ser grande o suficiente para te permitir expandir, ou horizontalmente ou verticalmente, né? Porque você não pode matar o desenvolvimento do seu shopping. Né? Se você constrói um shopping que não tem potencial de expansão, você fica muito vulnerável à concorrência, porque aí entra um concorrente e mata o seu negócio. E aí você faz pesquisa de mercado. Hoje você tem as pesquisas, elas têm uma metodologia. Essa metodologia não é nova, mas hoje em dia aprimorou, que chama assim exócronas. Então você tem um ponto de análise e aí você faz o tempo de deslocamento do ponto de análise de carro nas principais vias e você faz um desenho de mapa de influência, área de influência, como se fosse uma área geográfica, aquela área geográfica. Aí você vai ali dentro daquela área geográfica e vê o potencial de consumo que tem ali. Então você levanta... mas hoje tem essa informação. 40 anos atrás, 35 anos atrás... Você vê a demografia, você vê a renda disponível, as classes sociais que estão instaladas ali, depois você vê a concorrência que está instalada e fala, aqui cabe um shopping desse tamanho com essas características. E aí é que começa o trabalho de desenvolvimento. Depois você vai para encontrar um arquiteto que vai te ajudar a fazer o desenvolvimento, a concepção arquitetônica, depois a parte de comercialização e obra e etc. Então é um negócio hoje em dia, muito mais profissionalizado, complexo, menos intuitivo e mais técnico. Quer dizer, então nessa parte, você pode falar você está falando do shopping, que é um negócio gigantesco, né? Um pequeno comerciante, você que é um varejo pequeno, né? Essas informações, quanto você acha que pode influenciar ele escolher aqui ou escolher ali, onde ele vai atuar? Dele pegar essas informações, ou você ainda acha que o varejo, o pequeno, ainda vai mais na intuição?
O varejista pequeno ele tem menos acesso, mas hoje já tem também. Tem softwares, tem empresas que fazem esse mapeamento de medição de mercado para eles também. Alguns vão em cima da reputação do desenvolvedor, do empreendedor. Então, quando você lança um empreendimento, a primeira coisa que você faz é a ancoragem. Você chama as grandes empresas que vão estar junto com você. O pequeno empreendedor, ele percebe que, poxa, o empreendedor que está desenvolvendo tem essa qualificação, essa reputação. As empresas que já aderiram também são empresas importantes, que tomam decisões técnicas baseadas em dados, etc. Então, ele fica mais seguro para ingressar no projeto. Tem empresas que, por exemplo, vou citar o Boticário, é uma empresa muito conhecida no varejo porque tem uma área de desenvolvimento de expansão muito sofisticada. Então, quando ele vai inaugurar uma loja, ele tem um estudo de mercado muito bom. E tem gente que quer pôr a loja do lado do Boticário, porque sabe que ele fez um estudo muito bom. Alguém já fez, eu vou na cola. Mais ou menos assim. Eu vou na cola, né? Então, vai em cima um pouco também da reputação né, das pessoas que já estão fazendo, que ingressaram, que já aderiram ao projeto. Né? Funciona um pouco dessa maneira. Eu vou depois voltar nessa pergunta aí, porque você falou do cara que vai lá no shopping, mas eu quero saber o de rua, o varejo de rua. Tá. Então, vou interromper um pouco para passar uma mensagem aí para você que está nos assistindo de serviços que a CISA oferece para você. Conheça o CCN, o Centro de Capacitação e Negócios da CISA. Um espaço moderno com toda a estrutura para apoiar o seu evento e impulsionar seus resultados. Local com auditório, sistema audiovisual, Wi-Fi e copa para palestras, treinamentos, networking e eventos em geral, voltado para ampliar suas oportunidades e gerar negócios. O CCN também oferece o espaço de coworking ideal para empresas que valorizam a flexibilidade e integração. Mais informações, fale com a gente. A CISA, a Casa do Empreendedor. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Acisa TV com o privilégio, né? É um privilégio, a honra aqui, para a gente aprender bastante. Estamos aqui com o Henrique, que ele é o proprietário, CEO da empresa de planejamento, desenvolvimento de shopping centers pelo Brasil inteiro, a Uric, e tem uma experiência de eu vou falar muito mais de 30 anos aí de mercado aí na área do varejo. Então, obrigado. Eu sempre agradecer você estar aqui, o Henrique, para poder a gente bater esse papo aí e o pessoal que está nos assistindo saber mais sobre o varejo aí. Nesse mercado que hoje tem o varejo aí, o que você considera que é, assim, uma coisa muito importante, assim, para o varejo hoje continuar essa competitividade que tem hoje aí nesse mercado do varejo? Olha, acho que assim, o desafio do varejista hoje... É difícil hoje. É difícil. Né? Não só varejista, mas ser empresário no Brasil não é coisa fácil, né? Eu acho que assim, para você... O varejista hoje tem que pensar em multicanalidade. Ele não pode ser só uma loja física. Ele tem que introduzir o canal de venda online, presença online. Né? Hoje o cliente compra de várias maneiras e aí você pode pensar que talvez isso para o pequeno seja uma coisa que requer investimentos muito grandes, mas hoje em dia nem tanto. Hoje, ele, para manter uma presença online, ele não precisa investir mais como antigamente. Tem plataformas de comércio online que relativamente baratas, acessíveis, que ele pode ter. E eu acho que assim, ele tem que começar, né? Porque eu acredito muito no processo de aprimoramento, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não entendo disso. Comece a fazer, sabe? Tenha teus canais online, tenha a sua presença digital também. E assim, voltando para a essência do varejo, pense no investimento em inovação, no teu ponto de vendas. O teu ponto de vendas precisa estar constantemente renovado. De tempos em tempos você precisa fazer uma reforma no teu espaço, você precisa agregar novidades, investir no capital humano, né? Cada vez mais difícil contratar e reter talentos, então você precisa investir no capital humano também. E ter posicionamento, né?
as pessoas precisam ver a sua marca e a tua empresa e ela tem que ter uma mensagem, tem que ter uma identidade para poder, puxa vida, quando eu pensar naquela loja, eu sei o que eu vou encontrar lá, eu sei o padrão de qualidade, eu sei o mix de produtos, você tem que ter uma identidade. Não dá para vender tudo para todos, você tem que ter posicionamento, né? Então, eu acho que é isso que vai manter as empresas mais competitivas. Quer dizer, você acha que você levando para o varejo de bairro, o lojista lá de bairro, assim, por exemplo, como é que ele pode manter esse negócio da loja e o digital? Como é que ele faz esse casamento aí entre os dois? Ou tem alguma coisa que... Não, esse mercado meu não dá para ser digital? Não, dá para ser digital. Alguma coisa assim. Então, no mínimo, pensar algumas coisas assim. Como é que ele pode fazer um negócio desse aí? Ele tem que, como eu disse, tem que começar. Então, eu acho que, olha, uma coisa muito simples. Ele tem que ter um canal de comunicação como um canal de WhatsApp, que é a coisa mais elementar possível. Então, a venda pode começar por ali. O cliente te acha na internet, porque ele quer resolver um problema, ele quer um determinado produto. Você aparece ali bem ranqueado, né? Às vezes vai requerer alguma técnica ou algum investimento para você aparecer bem ranqueado nas pesquisas, nos buscadores. Ele te encontra e aquele primeiro contato tem que ser ágil ali por WhatsApp. Você já está com o pé nesse universo. É claro que se você pensar em como sofisticar isso, você tem que depois integrar o seu canal online, você tem que ter um estoque unificado. Você entendeu? Você tem que permitir que você tem que integrar a logística para entregar para ele, ou permitir que ele retire na loja, que ele sane dúvidas pela internet. Eu acho que isso, mesmo você estando no bairro, você pode começar a fazer. Não é uma coisa que vai requerer grandes investimentos e você já está com o pé ali no digital. E com o tempo, cabeça aberta, sempre destinando uma verba para inovação, para treinamento, para aprendizado, e aí você vai introduzindo melhorias no seu negócio. Eu acho que tem que ser por aí. Comece a fazer. Já é. Porque hoje é o que você já falou, né? Para ser empresário, você tem as partes que a gente não controla, né? E tudo mais. Aí você vai no varejo, você tem que fazer tudo isso daí e trazer o cliente, né? Você tem que trazer o cliente na sua loja, botar o pé lá dentro da loja ou botar não vou falar o pé dentro do computador lá, né? Porque o celular hoje, né? Mas tem que botar o dedo dentro da sua loja lá, que esse é o grande desafio. Mas agora, você falar assim, né? Você vai, há um tempo atrás, você ia no shopping, você tinha um montão de loja, né? Um pedacinho do shopping que tinha o sanduíche e uma comidinha lá. E você tinha um cinema. Alguns até nem cinema tinha. Hoje você vê a parte de comida, né, invadindo todo o shopping. Né, então, você acha que o shopping, esse varejo aí do shopping tá mudando para um centro de... Hoje não é só eu vou lá no shopping comprar uma camisa. O comportamento da pessoa está fazendo essa mudança daí, do comportamento do shopping, da forma que você vê o shopping aí de centro de convivência, mais, não é só eu vou lá comprar um sapato e viro as costas e vou embora, né? Não, shopping. Como era, né, um tempo atrás. Eu vou lá, compro o sapato, viro as costas e vou embora, né? Ou então eu vou lá comer um sanduíche e viro as costas e vou embora. Hoje mudou um pouco, né? Acho que muda, né? Mudou muito, né? O shopping virou um hub social, né? Eu tive a honra de liderar o projeto de expansão do Gran Plaza, inaugurou em 2012, né? E vocês, né, nós aqui que somos aqui do Grande ABC conhecemos bem, né? Naquela época a gente introduziu aquele boulevard gastronômico, que foi uma grande referência que mudou muito a percepção do nosso cliente em relação ao shopping, né? Hoje, assim, o desafio, principalmente porque hoje o cliente tem a opção da compra online também, o desafio do shopping é atrair e aumentar o tempo de permanência do cliente dentro dos empreendimentos. Então, com isso, quando você desenvolve o empreendimento, você tem que pensar em áreas de permanência, de convivência. Ainda que o cliente vá lá simplesmente para fazer uma reunião, ele nem compre. Ele não vai comprar naquele momento, mas ele vai ter o hábito de frequentar seu empreendimento e em algum momento, quando ele precisar de alguma coisa, ele está ali, ele conhece seu empreendimento. Então, realmente mudou muito. As áreas de serviço, as áreas de gastronomia,
todas essas áreas de convivência, as áreas de lazer, todas essas áreas que você não compra online. Aliás, a alimentação você pode comprar online. Mas come em casa. Mas a experiência, internet, né? aquela experiência de você estar num lugar agradável, bonito, organizado, estruturado, aquilo é insubstituível, né? E todos os shoppings perceberam esse movimento já de muitos anos e foram ajustando o seu tenant mix, né? Então, ou através das expansões, que foi o caso do Gran Plaza, né? Quando a gente introduziu esse boulevard gastronômico, ou através da transformação mesmo, né? Vai tirando, às vezes, operações que vão perdendo relevância, porque isso acontece, né? Infelizmente, é a regra do jogo, né? Você imaginar que há anos atrás você tinha lojas de CD, né? Você tinha lojas de revelação de foto. É verdade. Você tinha... Quer dizer, a própria transformação vai abrindo espaços, então o shopping tem que estar antenado ali, o que está acontecendo para poder... Olha, esse mercado, esse tipo de negócio está morrendo, né? Porque realmente tem os seus ciclos, as inovações tecnológicas vão tirando negócios do jogo e vão entrando outros, né? E o gestor de shopping tem que fazer, para manter o seu empreendimento relevante, interessante, atrativo, ele tem que fazer essas transformações. E como é agora, né, com esse negócio de inteligência artificial, a informática de tudo quanto é jeito, e de que forma você acha que isso daí, que é uma ferramenta que pode transformar, né? Ou você está vendo aí todos esses estudos, por exemplo, você deve estar trabalhando hoje em alguma implantação de alguns shoppings aí pelo Brasil inteiro e tudo mais. De que forma você vê que essa tecnologia, essa inteligência artificial, que já é um negócio hoje, né? Você pode fazer, estou montando um prédio gigantesco, que vão ter lá 200 lojas, só que eu estou no momento dessa parte digital com inteligência artificial, não sei o que lá. Como é que isso influencia numa decisão de fazer um shopping? Né? Ou, na realidade, ou fazer um shopping, ou até montar minha loja num bairro, né? Porque na sua proporção, meio que as dificuldades são mais ou menos. É difícil montar um shopping, para um comerciante é difícil montar a loja dele também, mas com inteligência artificial, você quer digital, como é que pode fazer um negócio desse para ter o mais assertivo possível? Eu acho que a gente vive essa era agora das inteligências artificiais generativas, né? Que já tem um impacto gigantesco em muitas profissões, principalmente na agilidade em que você consegue analisar relatórios, dados, ou mesmo criação de conteúdo, né? Na área publicitária também, você tem ferramentas que criam conteúdo, imagem, texto, e análise de dados, né? Hoje em dia, se você pegar um contrato de 30 páginas e submeter para uma inteligência artificial dessa e pedir uma análise, em alguns segundos ele te faz um resumo do contrato, dos pontos de atenção, etc. Coisa que, há tempo atrás, você precisaria ter um advogado ali lendo aquilo algumas horas, né? Então, em todas as áreas você tem um impacto, e eu acho que isso a gente está só no começo. Eu acho que a automação de processos, nos shoppings, o atendimento telefônico, a solução de problemas, o saque, tudo isso vai ter um impacto muito, muito relevante da inteligência artificial, né? O autoatendimento, né, nas lojas, ou mesmo a gente vê ainda num caráter assim ainda experimental, mas você já vê atendimento por robô, né? Um dia desses eu tive numa padaria que já tinha atendimento por robô. Vinha um robozinho trazer o pedido. É claro que não substitui o homem, mas ali já tem o embrião do que a inovação tecnológica pode trazer. Quer dizer, já traz cliente, porque tem gente que vai lá só para ver o robozinho. Exatamente, né? Acaba sendo uma inovação lá inovação. Quando mais você pensa, né? Vai pensar. Um shopping, da hora que do papel até ele inaugurar, quantos anos demora? Muitos, porque você tem que pôr aí na conta uma coisa que é custo Brasil, né? Que é tempo de aprovação de projeto. Eu trabalhei muitos anos na CIM, né? Na CCP, que tem
um dos shoppings que a gente inaugurou na época que eu trabalhava lá, o shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. No terreno do Matarazzo. É. Aquele empreendimento entre a compra do terreno e a inauguração demorou 9 anos. Eu comprei o terreno, eu vou fazer o shopping. Eu já sabia, porque comprou para isso, né? Então você imagina carregar esse investimento, bota um CDI do que você pagou no terreno, põe um CDI nessa conta aí durante 9 anos entre aprovar projeto, depois a obra em si. A obra em si, você, dependendo do lugar, você tem restrições de horário. Imagine cavar vários subsolos na Avenida Paulista. Então, esse eu acho que talvez seja um exemplo até mais extremado. Mas assim, eu acho que entre comprar um terreno e aprovar projetos e fazer obra, acho que você pode pôr 4 anos aí. Então, mas fácil. como é que você pode chegar e saber, 4, 5 anos assim, de que eu vou, que nem você falou aqui, né? X loja disso aqui, X loja daquele lá, já, né? Nesses 4, 5 anos eu decido que eu vou ter, no começo, lá atrás, porque você tem que vender para o lojista, né? 5 lojas de sapato de mulher, 15 lojas de roupa de mulher, 3 lojas de roupa masculina, de homem, e assim por diante. Vai a loja do bonezinho, a lotérica, ou não sei o que lá. Em 5 anos... As coisas mudam, né? Exatamente. Não, você vai ajustando o plano, Como é que você faz aí? Você parte de um plano, quando você vai fazer o lançamento do empreendimento para o mercado, né? Você primeiro ancora, lembra que eu falei da ancoragem? Dessas lojas gigantes. Essas grandes lojas já assinaram com você, porque quando você faz o material de vendas, você já divulga quem são as âncoras do projeto. Então vai ter o cinema, a loja tal, a loja Y, a loja X. E aí você parte a gente chama de wish list, que é uma lista de desejos. De quem você quer estar lá dentro, né? Quem eu gostaria que estivesse lá. Só que aí, lógico, no percurso entram novos empreendimentos, novas novidades, e assim como algumas morrem também, algumas lojas que estão ali no teu wish list acabam tendo problemas, enfim, né, no Brasil, né, isso não é novidade, né? E aí você vai atualizando o seu projeto, né? Tem que ficar antenado o tempo todo para o que está acontecendo. Porque às vezes o que está aparecendo e o que está saindo do mercado. Você pega uma loja grande, ela vai lá e fala, eu quero esse tamanho. Aí no meio do caminho mudou não sei o que, a direção, mudou não sei o que, mas é muito grande. Nossas lojas agora tem que ter metade do tamanho nos normais aí. Acontece. Já tive esse tipo de situação. Lógico, não vou citar o nome aqui, mas loja que assinou o contrato, e aí 2, 3 anos depois, na hora de começar a obra, o cara procura o empreendedor e fala, mudou, a estratégia mudou, não é bem assim, eu preciso rever. Aí se a área que ele escolheu ainda permitir uma divisão, você até divide, reduz o espaço e continua o jogo. Às vezes não dá, às vezes tem que rescindir e você procura um outro. Então sai normal. o A, entra o B. Exatamente. É isso aí mesmo. Pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo, né, para você conhecer mais um produto da Acisa que oferece para facilitar e melhorar a vida de você, empreendedor, né? Então, fique conosco aqui. A Acisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Acisa, a casa do empreendedor. Olá pessoal, estamos de volta no Acisa TV e com a grande participação do Henrique de Carvalho, que ele atua já na área de varejo há mais de 30 anos, bastante ligado aí no nosso varejo do Brasil e muito ligado em shopping, né? Mas varejo é varejo, ou dentro do shopping ou na rua. A gente tem que ter a loja, abrir e vender bastante. É isso aí, né, Henrique? Né? Então, abrir, vender a loja, né, e vender e ter bastante consumidor. Então, assim, como é que você vê o consumidor, né? Dessa experiência dele, né? Experiência, preço. O que você vê no varejo aí que o consumidor tá pensando hoje na hora que ele vai
que ele vai comprar. Ou dentro do shopping, ou principalmente agora um pouco fora do shopping, aí no varejo. Né? Eu acho que num país como o nosso, com um padrão de renda como a renda do brasileiro, o fator preço, ele sempre vai ser um fator importantíssimo. Mesmo para quem tem uma renda um pouco maior, uma renda média alta, o fator preço é sempre importante, né? A gente sempre quer fazer um bom negócio, né? Então, o preço sempre vai ser um ponto muito relevante na tomada de decisão. É claro que hoje o que você precisa pensar é em agregar experiência e conveniência para o cliente, para que ele esteja disposto a pagar um adicional, porque ele vai enxergar um valor adicional no teu produto, ou através do atendimento, ou através da ambiência que você proporciona para ele. Porque ele pode comprar o mesmo produto numa loja apertada, quente, ou ele pode comprar numa loja agradável, com ar-condicionado, que o vendedor oferece para ele uma atenção especial, um café. Então, esse tipo de diferencial conta muito, né? Então, acho que a base preço é importante. Isso é fato. É claro, se você vai para o mercado de luxo, alto luxo, é outra história. Essa equação muda um pouco. Mas, assim, quando a gente está falando do varejo tradicional, o varejo voltado para a classe média, média alta, média baixa, o fator preço é sempre um fator importante na tomada de decisão. Mas agregar experiência e agregar conveniência para esse cliente pode convencê-lo, pode fazê-lo despender um valor a mais, comprar uma peça adicional, pagar um valor adicional por aquele produto, porque ele enxerga um valor em tudo aquilo que você está oferecendo para ele. Quer dizer, então, a gente vê, porque é difícil, né, você chegar e falar, vou comprar um produto que outra loja vende, mas assim, né, você falou, você vai numa loja que é quente, a outra tem ar-condicionado. Você vai numa loja que é tudo esmagadinho assim, você não consegue nem a outra assim, né? Não dá para ter o mesmo preço. Não tem condições, porque até em termos de espaço, às vezes o aluguel é mais elevado, a conta de luz dele fica mais elevada. Então como é que o nosso comerciante, aí, o nosso varejista, né, ele pode lidar nisso tudo? Porque isso tudo reflete no preço, né? Sim. E ele tem que mostrar um outro ponto, né? Ele não está vendendo só preço aí, nesse caso. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a marca também, né? Ele ter fazer um investimento na construção de imagem dele também ajuda na hora dele ter um markup um pouco maior, né? Porque a marca, a branding, né, agrega credibilidade, agrega confiança. Então, eu acho assim que o consumidor, né, o cliente, ele percebe o valor das coisas, né? Eu concordo em pagar um pouco mais por esses diferenciais de serviço, de qualidade, de atendimento, né? Falar assim, mas é o mesmo produto, você pode comprar nessa loja. Ok, mas eu valorizo o atendimento, eu valorizo esses diferenciais e eu topo pagar um pouquinho a mais por isso. Então, é uma troca justa, né? Eu acho que o consumidor percebe isso, reconhece isso, ele pode até, como a gente já citou aqui na nossa conversa, né? Ele está informado, porque ele já fez pesquisa, né? Hoje em dia ele faz a pesquisa, ele sabe quanto custa, ele pode, às vezes, fazer, se eu me deslocar até tal lugar, eu posso achar esse produto X% mais barato, mas eu estou aqui perto da minha casa, eu conheço aquela loja, aquele atendimento, aquele lugar, tem um espaço agradável lá. Às vezes em restaurante, por exemplo, tem restaurantes que agregam serviço para quem tem filhos, aí ele leva o filho, tem lá um pequeno play para deixar a criança. Então, aí a refeição, ele poderia ou pedir em casa ou comer naquele restaurante mais simples do lado da casa dele, mas ali tem um pacote de serviço mais completo que ele tá disposto a pagar. Tem um manobrista, às vezes tem cara, eu não me importo, posso parar meu carro na rua.
Tem cara, não, pera um pouquinho, não vou parar meu carro na rua, porque é mais inseguro, porque, né, eu posso ser abordado, eu quero parar meu carro, quero que o manobrista me receba. Então, e tudo esse pacote de serviço tem custo. E o consumidor tem essa percepção, né? Então, eu acho que ele topa pagar um pouco mais se você oferecer um pacote de serviço diferenciado. Então, para o varejo, né, quer dizer, preço é importante, mas sim. Todo esse outro, você lojista, né? Todo esse outro aí que o Henrique falou, essa aula aí que ele falou, né? Porque é verdade, esse produto eu compro em qualquer canto. Mas por que eu vou comprar aqui? Porque eu tenho que oferecer usando o termo aí, né? Uma experiência, né? Sim, você tem que ter um sim. todo, né? Exatamente. Porque esse todo, não sei se o termo seria desvia o foco do preço, mas você acaba sendo envolvido por tudo esse bom atendimento, um bom local, um bom serviço, e te convence a pagar um negócio um pouco mais caro, um valor um pouco mais elevado e tudo mais. Então, isso daí, você acha que o nosso comerciante, são estratégias de negócio que ele tem que ter? Eu vou atender nisso aqui e deixar o preço de lado e vou cobrar o meu preço porque eu estou lá? Ou eu vou preço? São estratégias isso daí? Olha, todos nós já tivemos essa experiência. Vamos sair até um pouquinho do varejo. Você vai comprar um determinado produto, você faz uma concorrência com 3 fornecedores. E invariavelmente, você pode escolher um que tem um preço maior porque você confia naquele fornecedor. Ele tem lá os produtos estão equalizados, é a mesma, né, a proposta de fornecimento é similar, prazo e tal. Esse fornecedor A aqui tem, sei lá, 10% mais, mas eu sei que ele é ponta firme, ele tem uma avaliação positiva, eu já chequei, já tenho referências dele. Muitas vezes a gente não escolhe o mais barato, a gente paga um pouco mais porque tem credibilidade, tem atendimento, você não vai ficar na mão. Então, tudo isso é perceptível para o consumidor, né? É lógico que ele vai apertar naquele processo de negociação. Desconto é sempre. Ele vai apertar. Falou, pô, aqui está mais barato. Mas aí o argumento do vendedor, poxa, mas aqui eu vou te oferecer isso, vou te oferecer aquilo, eu vou te dar esses diferenciais, vou te dar um atendimento especial. Eu não posso dizer que todos, mas uma parcela representativa dos consumidores entendem esse valor, estão dispostos a pagar um pouco mais por isso. Acho que talvez seja até a grande maioria, sim, porque senão só ia ter loja de R$1 por aí, né? Só ia ter loja de preço, né? Não ia valer a pena ter nada, né? Exatamente. Porque esse é um diferencial que a gente pode colocar para você varejista. Você tem estratégias, né, de negócio. Você pode focar só em preço, você vai ter uma forma de trabalhar. É isso, né? E eu vou focar em atendimento e outras coisas, eu tenho outra forma de trabalhar. Sim, pode ser isso, é como estratégia de trabalho, de negócio do varejista? Sim. E se você escolher a estratégia de preço, ok. Aí provavelmente... Foco, provavelmente, preço. A gente, não vou citar nomes, mas a gente tem operações assim que a organização da loja é um pouco caótica, não é bonito, mas ali o cara te dá uma garantia de que ele tem um preço, ou talvez o melhor preço, o preço mais competitivo. Ok, e tem consumidor para tudo. Agora, pode ser que eu vá lá e, puxa, não vale a pena vir aqui passar calor, passar essa fila. Não ter lugar para estacionar meu carro, eu prefiro pagar um pouquinho mais e ir no outro empreendimento que vai me proporcionar um serviço mais... Então, eu acho que são posicionamentos. E eu diria para você que está todo mundo com a razão. Se você escolheu aquele posicionamento, você vai sacrificar algumas coisas para poder oferecer para o cliente aquele preço final mais competitivo. Então, eu não quero entrar nessa briga de preço porque o meu diferencial, o cliente que eu quero atender tem um nível de exigência determinado e eu vou agregar alguns serviços e eu vou sair um pouco da briga do preço. Então é bom isso daí para você que tem o seu varejo, tem o seu negócio. Como eu falei, a gente já está aprendendo aqui, é uma aula, né? Você já vai falar assim, ó, é um posicionamento que você tem que ter, né?
E o outro que você falou aqui, tem consumidor para todo mundo. Né? Sim, sim. Tem consumidor para todo mundo. Né? Mas, de qualquer forma, de tudo que a gente falou assim, desse aqui, atendimento, mesmo no preço baixo, o atendimento é extremamente importante. Né? É fundamento, né? Quando a gente fala de... Esse é o básico, Quando né? a Esse é o gente fala básico, de varejo, comprar bem, né, e atender bem é fundamento. Isso aí nossos avós ensinaram a gente lá atrás. Antes de abrir a loja, você já tem que estar assim. Esse né? é fundamento. Claro, agora, como eu falei, o varejo e os negócios vão ficando sofisticados, mais complexos. Né? Você tem que ir agregando outros aspectos para ter sucesso. E fala assim, né? E atender localização, isso aí é físico, né? Porque a internet clica e você tem a obrigação de entregar aquilo que você pôs na foto lá e descreveu, né? Exatamente. E no rede física não, você tem toda uma experiência, né? Que fala, né? Isso daí. E você acha que essa experiência toda aí substitui o digital ali na compra lá do... Olha, Emerson, eu acho que as empresas varejistas, elas têm que estar nos dois pés, com um pé em cada canoa. Eles não podem ser só físico, eles não podem ser só digital, porque essas atividades se complementam. A situação ideal é que você perca uma venda física para o teu canal online. Sim, você sai de um bolso e entra no outro. Entra né? no outro. Esse é o mundo ideal. Então, você tem a multicanalidade, você tem que ter o omnichannel, você tem que vender por diversos canais hoje. Físico, online, representante, catálogo, você tem que ter multicanais para poder... Tudo quanto é canto, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. É R$1 aqui, outro R$1 aqui, outro R$1 aqui. Exatamente. Você organiza a sua empresa para ela ter esses múltiplos canais de venda. E aí tem aquele comportamento do cliente que vai na sua loja, pergunta tudo sobre o produto, tira as dúvidas, testa, depois vai embora e compra online. Espera que com você mesmo, né? Do que do outro, né? Então o desafio é que ele compre online com você mesmo. Isso aí. Ele vá no teu canal, ele vai depois pesquisar no online e você também seja competitivo no online e consiga vender. Quer dizer, o cara sai de lá da loja, dá um papelzinho para ele e fala, ó, se você decidir comprar online, você põe esse cupom aqui que tem um descontinho para você comprar lá, né? Para continuar ele dentro do seu negócio, exatamente, né? Usando o termo. Ele sai da minha loja e entra na minha outra loja. E você sabe que o varejista, hoje ele tem o mesmo acesso à informação que o cliente, né? Então ele sabe que aquele produto que ele está vendendo nos canais online, eventualmente ele sabe aproximadamente o preço que está sendo praticado lá. E ele pode usar esse argumento final de vendas. Você tem um cupom para comprar no nosso... Você comprar aqui ou comprar lá pela internet, comprar no digital. E tem um fator que, assim, hoje em dia enfraqueceu um pouco porque a logística está melhorando muito, que é o fator satisfação imediata, né? Então, às vezes, você quer pegar aquilo e levar e já sair usando, né? Você não quer ficar esperando a entrega. Às vezes tem produtos que você compra e espera 1, 2, 3 dias, só que você está ansioso para receber, você quer usar, é uma coisa que você tem, enfim, vai usar numa determinada data, e aí o varejo físico leva uma vantagem. O cara vai lá, olha, testa, pô, gostei, ele pode até depois comprar online, mas vai esperar alguns dias, pode ter uma dor de cabeça lá na entrega, e aí a satisfação imediata que o varejo físico tem, muitas vezes ele por esse aspecto ele ganha do digital. E no digital é o seguinte, e tem aquele negócio, né? Você vai no físico, você vai na loja lá, de repente você comprou, você olhou, pegou, mexeu, vestiu, né? Serviu. O digital, você comprou, chegou em casa, por mais rápido que seja, chegou em casa, aí você olhou, segurou ali, não era bem aquilo que eu queria, não sei o quê. Te dá um maior trabalho para você devolver, por mais rápido que seja hoje em dia, né? Se dá um maior trabalho. Ou então não era aquilo. Não era aquilo, né? Não serviu, porque eu ponho o meu sapato aqui, eu vou lá, boto o pezão, ando ali, é esse mesmo, beleza. Aí eu compro pela internet e ponho lá, não ficou muito legal, não. E aí você tem que... Você perde essa satisfação imediata, né? Pelo digital, né? Exatamente. E você deu o exemplo da confecção. Hoje em dia você tem muita
muito comércio de confecção por canal online. Mas, assim, o experimentar a roupa é uma coisa que o online não existe, não né? existe, né? A não ser que ele seja uma commodity ali, um tênis, e ele sabe exatamente o número dele, porque tem lá já... Comprou da mesma marca, da mesma igualzinho marca, aquele tênis. tal, aí, tudo bem, mas É. às vezes tem uma forma diferente, o sapato, aí Tem. você vai comprar, a competência do fotógrafo também pode te induzir a comprar um produto que tem um aspecto ali na foto, mas na hora que você Mais recebe, bonito do que... você se frustra. Então, o canal físico ainda tem esses diferenciais aí. Não, e aí você tem que embrulhar e levar, não sei aonde lá. Levar dá para devolver, trabalho, né? dá aborrecimento, você É. precisa perder seu tempo com aquilo e tal. É. Eu conheci uma operação nos Estados Unidos que era assim, ela já era toda planejada para que uma parte dos produtos fossem devolvidos. Então, a logística já estava combinada, a ida e a volta. Então, a loja, por exemplo, tinha lá uma carteira de clientes, era uma operação voltada para o público feminino, sobretudo mulheres que usavam roupa social. Então, ele organizava um kit e mandava para a casa daquela mulher. Aquela determinada cliente, ela experimentava os produtos, gostei desse, gostei daquele, isso aqui ela ficava, os que ela eventualmente não serviu ou não agradou, ela já põe na caixinha mesmo. E a logística já estava combinada e devolvia para eles. Então, são criatividade, negócios, essa logística reversa, essa volta já estava no pacote ali. Já era o serviço. Já estava no preço. Então, ele torcia para que ela ficasse com o maior número de produtos, porque o custo de entrega e de devolução já estava no pacote. Né? É uma estratégia legal. Interessante. Você também, quer dizer, agora vamos voltar um pouco, sair um pouco do varejo ali e tudo mais. Você participa como voluntário aqui na nossa CISA, e com todas essas atividades que você tem aí, principalmente hoje, né, de planejar shopping pelo Brasil inteiro e tudo mais, como é que você vê a participação sua dentro de uma entidade de classe, né? E de que forma você acha que uma CISA pode ajudar o empresário? Pessoal, eu tenho muito orgulho de participar da CISA, estou aí acho que desde 2011, né, em algumas gestões, né, tenho muito respeito, acho que a CISA é uma instituição de muita credibilidade. Eu que estou lá dentro, participo com a diretoria das decisões, é muito séria, muito idônea na condução das coisas, tem um papel muito claro de apoio ao empresário, sobretudo o empresário menor, né? A gente convida o empresário menor a se associar, porque ele tem acesso a informações, ele tem acesso a treinamento, ele tem acesso a esse espaço aqui, essa área, né, que pode ser utilizada, né, mediante, claro, condições comerciais especiais para ele. Ele tem o network, que é super valioso, né? Eu acho que a CISA ela tem um papel muito, muito relevante para Santo André, num primeiro momento, mas para o ABC como um todo, né? Eu acho que é uma entidade muito respeitada, muito respeitada. Eu antes de ingressar, na época do Gran Plaza, né, a gente sempre fez um apoio para a CISA, às vezes no Natal, como uma cota de patrocínio, uma coisa assim. E a gente tinha que aprovar essas coisas lá na direção da empresa. Na matriz, né? Lá, na central. E a justificativa que eu dava sempre assim, olha, a CISA é uma instituição de alta credibilidade. Eu acho que a gente pode fazer associar o nosso nome com a CISA é uma coisa que é muito bom para nós, é muito positivo. E sempre assim, a CISA sempre foi do ponto de vista de network, sempre foi muito valiosa. Quando a gente tem alguma situação, a gente teve alguma situação que envolvia o poder público, uma necessidade de um apoio do poder público, muitas vezes a gente fazia isso via a CISA, pedia um apoio para a CISA e pelos canais, né, os canais formais, né, a gente saía às vezes um ofício, uma solicitação, um pedido de um apoio para determinada
área, determinada região. Então, acho que sobre todos esses aspectos, né? Network, treinamento, acesso a serviços, né? A CISA tem serviços incríveis e está sempre inovando. Eu me orgulho muito de fazer parte da família aqui e recomendo os empresários aqui da região que ainda não são, que venham se associar e se beneficiar do universo CISA. Nem pedi para fazer essa propaganda, essa foi boa. Tá certo. Escuta, nós estamos agora encerrando, né, o nosso programa, você vê já o tempo, né, que a gente tem encerrar. Então, eu ia falar para você alguma consideração final, algum recado que você queira dar para quem está nos assistindo aí. Não, só quero agradecer a oportunidade de falar aqui desse bate-papo com você. Para mim também é uma chance de falar da minha empresa, né, dos serviços que a gente presta, né, de ter essa visibilidade. É muito importante para nós também. Nossa empresa é uma empresa jovem, tem 5 anos de existência, ela nasceu na pandemia. Eu lembro. Então você imagina uma empresa que ela nasceu, a data de constituição dela acho que é junho de 2020. Então você imagina uma empresa que nasceu no meio da pandemia, voltada para o varejo, que está tudo fechado. Varejo e shopping center. Né? Então teve um começo muito desafiador. Mas isso é ser empresário, né? Isso é ser empresário no Brasil. Né? Mas é isso, agradeço muito a oportunidade, Emerson. Obrigado, eu que agradeço, Henrique, de novo você está aqui, arranjou um tempo para estar aqui. E você que também está nos assistindo, visite as redes sociais da CISA, entra no nosso site da CISA, você tem cursos, você tem dicas, assim como o Henrique falou para nós aqui, de ajudar os empresários, você tem no site da CISA diversas dicas de como você pode vender mais. Tem os vídeos lá para você assistir de como você pode vender mais em datas específicas, essas datas mais comemorativas do nosso comércio. Entra no site da CISA, tem cursos, palestras, visite nossas redes sociais e obrigado por você estar aqui nos assistindo aqui no CISA TV e até o próximo evento, é o nosso próximo programa.